Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Micropapos, um podcast que a gente vai falar sobre micro-organismos, bactérias, vírus, arqueias. E para iniciar o nosso primeiro episódio, a gente vai falar sobre zumbis. Será que eles existem na vida real? E para abordar esse tema, a gente vai falar sobre a série The Last of Us. Meu nome é Priscila. Eu sou a Maria Eduarda. Eu sou a Luísa e a gente está aqui com a nossa convidada Raquel. A Raquel ela é formada em Biologia no campus da Unesp de Ilha Solteira. E ela está fazendo um projeto de mestrado aqui em Rio Claro, no laboratório do LESP. Raquel, conta um pouco pra gente sobre o seu projeto atual. Qual é o projeto que você está fazendo agora? Bom, o meu projeto de mestrado é basicamente com microbiologia aplicada. Ele é um projeto de prospecção de fungos entomopatogênicos para aplicação de controle de formigas cortadeiras e o desenvolvimento de iscas formicidas com os conídeos desses fungos. Legal. Pra gente começar o nosso podcast aqui, eu vou dar uma introdução sobre a série, só pra gente conseguir aplicar um pouco, caso as pessoas não tenham assistido. Bom, a série, ela se passa em um mundo já um caos, porque teve a explosão de uma pandemia de um fungo. Logo no começo da série, eles explicam mais ou menos como que isso aconteceu e antes da explosão tem uma entrevista entre cientistas. Nessa entrevista, um dos cientistas, ele fala que ele tem medo da explosão de uma pandemia, só que de vírus. Nisso, o outro cientista que está presente, ele fala que assim, ele não acha que isso vai acontecer, que não é um medo, porque em toda a história da humanidade, sempre que houve algum problema com o vírus, a humanidade de alguma forma desenvolveu uma vacina, alguma coisa que acabava com isso e não virava algo global de acabar com o ser humano. E ele fala que o real medo dele é os fungos. Nisso todo mundo ri, duvida dele, e ele fala assim, não, eu sei que é muito difícil isso acontecer, só que se houvesse uma mudança climática que aquecesse o nosso planeta e esse fungo se adaptasse à temperatura, aí ele seria capaz de parasitar o ser humano. E aí fica um climão lá no programa e todo mundo muito sério, e ele fala assim, se isso acontecer, acabou pra humanidade, a gente não consegue lutar contra os fungos, porque a gente não tem nenhum estudo baseado neles de forma Mais aprofundada, de doenças e tal. Não, então, eu acho que a gente acabou de viver uma pandemia, né? É super recente com o vírus, então eu acho que sim, a gente está preparado, teve o desenvolvimento de vacina muito rápido. E uma coisa que eu acho interessante é que, por exemplo, a gente estudou que o vírus, ele tá num império chamado acelulária, né? Que ele não tem célula. As bactérias, né? Que também a gente contrai bastante doença, não são eucariontes, tá certo, né? E os fungos, eles são eucariontes igual a gente, então, não sei, talvez por eles estarem mais, não é certo falar mais evoluídos, né? Mas, assim, eles estão mais próximos da gente, eu acho que é um risco, assim. Tanto que na série eles comentam sobre isso, né? Eles falam que são seres eucariotos e isso também impede eles de se adaptar, de se desenvolver em uma pandemia no nosso corpo. Mas aí só, finalizando, após essa entrevista, depois mostra 20 anos à frente, realmente a humanidade acabada, só os cacos. Eles estão divididos em várias zonas militares, que é onde as pessoas ainda sobrevivem, mas é muito pouco, é totalmente diferente da realidade que nós temos hoje. E aí tem um pouco dos infectados, que são os clickers, os runners, os stalkers e os baiacus, que são os fortão lá, eles já estão totalmente transformados, não parece ser humano mais. E aí eu queria saber, Raquel, que fungo é esse, pra você comentar um pouquinho pra gente o que ele na vida real, porque a gente sabe que foi baseado num fungo real e para as pessoas entenderem um pouquinho como que rolou esse desenvolvimento da série baseado neles. Então, o fungo que a série que trouxe à luz, né, da ideia dessa série, ele é um fungo que é do grupo de fungos entomopatogênicos
Então são fungos que eles são especializados, eles coevoluíram com insetos para parasitar e consumir os nutrientes provindo daqueles insetos. Especificamente o fungo que é mencionado, que inspirou a série, é o fungo da família Ophiocordyceps, mais especificamente o fungo Ophiocordyceps unilateralis, que é um fungo especializado em parasitar as formigas do gênero Camponotus. Mas aí eu também queria saber, que a gente sabe que afeta as formigas, né? Como que acontece isso, esse controle? O ciclo de vida inteiro do fungo, você disse? Acho que pode ser. Então, o ciclo de vida desse fungo, ele se inicia, então, no crescimento do ascoma, que é aquela estrutura bem característica que a gente vê nos fungos entomopatogênicos de uma maneira geral. Na série são aquelas estruturas bem grandes que parecem com cogumelos, né? Mas não, dentro dos Ophiocordyceps e dos fungos entomopatogênicos não se parecem com cogumelos. Acho que isso é bem importante. Quando a gente fala de fungo, a gente já pensa em cogumelo vermelho, com as bolinhas brancas. Os entomopatogênicos, de uma maneira geral, eles têm um crescimento que é o ascoma, é basicamente uma haste, e na ponta dessa haste, ou ali no meio dela, vai ter uma estrutura onde vai estar presente os conídeos. Os conídeos, eles são como esporos, mas eles são estruturas muito específicas desses fungos, que são estruturas especializadas na infecção em si. Então, esses conídeos, eles são transportados pelo ar, e quando ele entra em contato com o tegumento do inseto, ele cria uma estrutura que se chama hifa de penetração, que é uma outra estrutura especializada para romper o tegumento desse inseto, conseguir entrar e atingir a hemolinfa desse inseto. A partir do momento que ele consegue atingir a hemolinfa, que seria basicamente o sistema circular ali do inseto, ele começa a soltar toxinas e vários outros metabólitos que vai deprimir o sistema imunológico desse inseto e começa a consumir os nutrientes e causa toda aquela questão da manipulação em si. E depois disso, o fungo decide quando o inseto vai morrer, e aí faz com que esse inseto busque ambientes ideais para o crescimento do ascoma, né? Que seriam ambientes úmidos e com incidência de sol. Entendi. Você falou que ele meio que domina, assim, a cabeça. Não sei, eu acho que é uma pergunta meio sair já. Que a gente sabe alguma coisa se essas formigas, ela ainda meio que fica consciente ou o fungo realmente, tipo, domina totalmente ela? Ou ele manipula, tipo, os comandos dela? Eu vejo muito a questão de falarem que os insetos, quando são parasitados por entomopatogênicos, eles se tornam marionetes do fungo. Então, não é como se o fungo fizesse isso de uma maneira muito consciente, né? Como se fosse uma marionete mesmo. O fungo, quando ele está nessa situação, ele é um parasita, igual qualquer outro parasita, que ele manipula, sim, o inseto. É uma manipulação tecnicamente consciente, até porque o fungo coevoluiu especificamente com aquele inseto para conseguir driblar vários sistemas desse inseto. Então, ele manipula, sim, o inseto, mas não é uma manipulação mental, até porque os entomopatogênicos, eles não estão no cérebro dos insetos. Como eu falei, eles são especializados no sistema circulatório desses insetos, que é onde vai estar circulando todos os nutrientes que o inseto tem. Legal. Então, esse fungo evoluiu para desenvolver metabólitos e proteínas e enzimas que, ao entrar nesse sistema circulatório, né, na hemolinfa do inseto, isso ainda está sendo muito estudado. Também é uma dúvida que a ciência tem de como que ocorre essa manipulação. Mas alguns estudos sugerem que ele lança... os estudos mais recentes buscam entender
se as toxinas que eles lançam nessa hemolinfa têm o potencial de mudar geneticamente o inseto, para que esse inseto passe a produzir proteínas que vá alterar a fisiologia desse inseto para promover o crescimento do fungo. Mas isso ainda é muito recente, foram estudos que saíram no ano passado que sugerem isso. O que é mais certo hoje em dia, que também é abordado, né, em revisões de literatura, é sobre as toxinas e proteínas que eles lançam, que meio que se assemelham, meio que mimetizam neurotransmissores. Esses neurotransmissores que o fungo está mimetizando ali no inseto lançam informações para o cérebro desse inseto, e aí que começa a manipulação, né? Do inseto começar a buscar hábitos que não são do cotidiano dele. Então, no caso da formiga, ela escolhe sair do formigueiro e buscar um outro ambiente a partir do momento que o fungo começa a ter menos nutrientes ali naquela formiga. Então, o fungo entende que chegou o momento da formiga sair e ele colonizar outros ambientes, né, que seriam outros insetos. Os estudos também têm mostrado que esses fungos, eles coevoluíram de uma forma tão específica e tão bem desenvolvida que eles podem manipular o relógio circadiano do inseto. Eu não sei se todo mundo sabe o que é o relógio circadiano, mas o relógio circadiano é basicamente o relógio biológico de todos os organismos. Então, a gente quando está num ambiente, mesmo que seja úmido, num ambiente com muito sol e seco, mesmo que a gente já esteja bebendo muita água, o nosso corpo passa a pedir mais água. Então, essa regulação fisiológica do próprio organismo dos seres vivos. Então, os fungos, eles coevoluíram de uma forma que eles integram o relógio circadiano dele com o relógio circadiano das formigas, e com essas toxinas, eles manipulam esse relógio circadiano, alterando o relógio circadiano das próprias formigas, fazendo com que elas busquem microclimas que vá favorecer o próprio crescimento do fungo. Ele tem a necessidade dele, mas ele faz com que ela sinta essa necessidade. Isso. Nossa, que legal. Muito legal, ele é muito especializado. Nossa, gente. E aí, gente, eu falei um pouquinho dos infectados, e aí a gente tem dois tipos de infectados. Como o fungo faz essa infecção, que é o do jogo e o que é presente na série. No jogo é por ar, através dos Conídeos. E na série já é um jeito diferente, que é por contato mesmo, mordida ou feridas, assim. E aí, imaginando hipoteticamente, qual seria o ideal deles, assim, uma forma que eles evoluíram melhor se fosse real essa situação? Qual você acha que seria A forma de contaminação mais provável. mais efetiva pro fungo? Você diz comparando a série com o jogo? Isso. Com certeza do jogo. Né? Porque, parando para pensar, pela contaminação feita pela mordida, ela é feita, seria por um crescimento de hifas, né? Que basicamente, hifas são as estruturas que formam meio que o corpo do fungo, né? São aqueles crescimentos, vamos dizer assim, vegetativos, que eles não se reproduzem sexualmente. Você pode ter o crescimento de um fungo a partir da hifa dele, né? Você quebra a hifa e coloniza outro ambiente, mas pensando biologicamente, para o fungo não seria nada benéfico ele só se reproduzir por hifa. Ele só contaminar outro por hifa, porque não teria variabilidade genética, porque seria só reprodução assexuada. Então seria o mesmo fungo dominando o mundo inteiro. Então esse fungo estaria fadado a ser extinto, porque qualquer coisa afetaria ele. Agora, por conídeos, que é a reprodução sexuada, é com certeza mais efetiva pensando no fungo. E também pensando que, vamos supor que o fungo consiga reproduzir os conídeos dele numa estrutura mucosa, e por isso que ele consegue ser transmitido pela mordida, né?
que alguns fungos têm essa habilidade. Eles formam um muco e agrupam todos os conídeos dele, os esporos deles num muco. Pensando nisso, não seria muito viável, porque ele seria muito dependente daquele ambiente da mucosa do ser humano. Então, vamos supor que o zumbi, lá, o infectado, mordeu, mas não efetivou a mordida, né? Não chegou a romper a pele do outro, né? Do outro ser humano. O fungo vai morrer ali, porque vai secar, ele não vai ter os nutrientes necessários e vai estar num ambiente seco, que não é o ambiente da mucosa. Eu queria puxar esse gancho e falar de da pesquisa que eu fiz, né? Que fala que a formiga, ela sai do formigueiro e vai para um lugar distante, porque não é vantajoso para o fungo liberar esse conídeo, né? Perto daquela população, porque para ele tem que explorar mais lugares, né? Porque para ele não é vantajoso dizimar uma população, porque ele precisa daquela população para se espalhar. E aí eu queria puxar um gancho para falar sobre como que acontece, né, essa contaminação na série. Na série começou com uma plantação aqui na América do Sul, e aí por conta disso, o Ophiocordyceps, ele acabou tendo uma adaptação para conseguir se desenvolver dentro do organismo do ser humano, né, e de outros mamíferos. E aí eu queria falar, né, já que você comentou sobre os hábitos na vida real, eu queria falar alguns erros, né, que existem. E o primeiro, a gente já comentou aqui, que é sobre a transmissão. Na formiga, ele acontece pelos conídeos. Já na série, aliás, no filme, não, na série, não no jogo, acontece por transmissão por mordidas, né, contato. E aí eu queria comentar que isso se assemelha bastante ao vírus da raiva no ser humano, né? Porque o hospedeiro do fungo, ele acaba tendo comportamentos mais raivosos, assim, ele tem uma voz sobre-humana, então, enfim, canibalista e tal. Fica meio caricato, assim, que não parece nem com uma doença de fungos, né? Porque, assim, os seres humanos, a gente tem algumas doenças causadas por fungos, inclusive, eu vi falando uma pesquisa, né, sobre um fungo da linhagem da como que a gente viu ontem? Cândida, da Cândida, que ele conseguiu se adaptar a uma temperatura maior, por causa que, assim, a gente não tem tanta doença de fungo, porque o nosso sistema imunológico, diferente dos insetos, ele é muito bom, né, ele é bem eficaz, e também porque a nossa temperatura, ela é uma temperatura alta, então muitos fungos eles não conseguem infectar a gente por conta disso. E aí eu achei interessante, né, essa linhagem que já conseguiu, né, se adaptar a isso. Pode ser inclusive por causa das mudanças climáticas. Então, sei lá, a gente pensa em mudanças climáticas, a gente pensa tipo, tá acabando as florestas, mas a gente não tem que pensar só nisso, né? A gente tem que pensar que isso vai desencadeando vários fatores e tipo que podem ser muito prejudiciais pra gente, mais do que, sei lá, nossa, o aumento da temperatura no geral, assim, a gente não pensa nas coisas mais específicas, nas outras né? consequências que isso traz também, né? É isso que a Priscila falou, a gente fala de aquecimento global, a gente imagina coisas muito superficiais, né? Tipo, no nosso dia a dia, mas a gente não pensa, tipo, nos segundos planos, o que vai acontecer com o que a gente não vê, né? O que a gente não tem contato. E aí eu também queria falar sobre o controle cerebral, por causa que no jogo e na série tem um controle cerebral mesmo, que o ser humano, né, aquele zumbi, perdeu a consciência, e aí eu dei uma lida, mas você também falou que, na verdade, e não é assim, né, que a formiga ela vira mais que uma marionete mesmo. Dei uma olhada aqui que o fungo, ele ataca o sistema nervoso da formiga, então ela realmente, sei lá, ela ainda tem uma consciência, né? Por mais que não sei qual é a consciência de uma formiga, mas ela meio que não tá, sei lá, seguindo o que ela gostaria de fazer, assim. E eu também queria falar sobre as gavinhas fúngicas, né? Que eu dei uma lida aqui, que, assim, o corpo subterrâneo do fungo, ele é chamado de micélio. E a gente sabe que na natureza, isso é chamado até de uma rede de internet, que liga, tipo, várias árvores, vários fungos, assim, no subsolo, assim, da terra.
E aí no jogo, isso aparece como um tipo de comunicação, assim, entre os infectados e falar que na verdade isso não é real, assim, na vida real. Por mais que exista esse micélio, não é como se eles tivessem alerta sobre o que está acontecendo numa unidade, como se fosse um fio de internet. Acho que você pode até falar um pouquinho de como que é essa conexão entre eles. Então tá bom, a gente não fala também. Não, naturalmente, os fungos, eles são micro-organismos que eles podem criar relações simbióticas com outros micro-organismos. Então, essa rede não seria... Existe essa rede, realmente, que são os fungos de solo, né? Então, a gente tem muita associação de fungo de solo com outro fungo de solo. Então, quando você faz um estudo de diversidade estudo de diversidade fúngica de uma área, de um solo ou de uma área qualquer, seja solo, árvores, qualquer coisa que seja, você vai naquele microclima ou em regiões parecidas, você vai encontrar fungos parecidos, porque eles vão estar sempre buscando relações simbióticas ou relações com outras espécies que vai favorecer ele. Mas que é uma rede de comunicação. Aí já foi demais. Mas nas plantas tem a comunicação. Que o odor daquele cheirinho de planta que a gente sente quando tá cortando mato. Ah, é? Avisa a outra? São feromônios que as plantas avisam que elas estão sofrendo dano. Eu não sabia. sabia. Nossa! Ai, pra mim era cheirinho de mato só. Tipo assim, cortou um pedaço de mim, alguma coisa eu vou soltar, entendeu? Ah, não, é. Mas aí serve pra avisar. Nossa, eu não sabia. Eu juro. Muito curioso. Uhum. Então, puxando o gancho, aproveitando que vocês estão falando sobre esses tipos de infecções e o controle, a gente sabe que, como você citou, o Ophiocordyceps unilateralis é o fungo em específico que foi o que deu uma inspiração à série. E aí, umas perguntas, a gente sabe que tem várias espécies diferentes de Ophiocordyceps, mas que em específico esse foi o que inspirou a série. Aí algumas perguntas que surgiram assim, né? A gente sabe que eles manipulam as formigas, mas na pesquisa que eu fiz eu encontrei que tem fungos que também infectam outros tipos de insetos. Então, você acha que é possível que eles evoluam dessa forma assim? Obviamente, pensando nas condições climáticas que a gente está vivendo hoje, né? De aquecimento global e tudo mais. De aquecimento global e tudo mais. Você acha que é possível que essa evolução, que essa infecção deles evolua, tipo, além de insetos, não que chegue a mamíferos ou animais de sangue quente, mas isso pensando a curto prazo, assim, mas que eles consigam evoluir a infectar além de insetos, tipo, animais um pouco maiores que insetos? Os fungos entomopatogênicos, de uma maneira geral, eles não infectam só insetos, eles infectam artrópodes no geral. No geral, Então, a gente tem fungos que eles crescem em opiliões, a gente tem fungos que crescem em caranguejeiras, que são bem maiores que alguns, muitos insetos, né? Bem maior que uma formiga, por exemplo. Agora, se ele pode infectar outros organismos maiores, você diz não mamíferos. Um sapo, assim. Tipo um sapo. Pra ter o mesmo controle que um Ophiocordyceps, aí eu acho difícil. Porque eu pensei no sapo, porque querendo ou não ele vive em um ambiente úmido. Isso seria, tipo, benéfico pro fungo. Pensando nessas condições de vida, nesse modo de vida dos anfíbios, especificamente os sapos, pensando assim, nas condições que o fungo precisa, que ele gosta, né, ali pra ele viver e se reproduzir. Então, pensando nisso, ele oferece mais nutrientes do que uma formiga. Então, pensando nessas condições que o fungo precisa mesmo, que ele meio que exige do animal que ele infecta, ele vai ter mais nutrientes, ele vai ter um ambiente úmido
E, querendo ou não, eu acho que é uma forma de dispersão que ele consegue, tipo, se manter mais tempo em um indivíduo infectado e manter, tipo, ter essa reprodução um pouco mais espaçada. Não ficar nessa de, preciso reproduzir. Pensando assim, ele ficaria de uma forma assim, de certa forma assim, mais confortável, vivendo infectando um indivíduo maior que fornece mais nutrientes e tipo, entendeu? Consegui entender? A gente tem que entender que os micro-organismos, os fungos especificamente, mas os micro-organismos de uma maneira geral, eles estão passando por uma evolução igual todos os outros seres vivos aqui nessa Terra. Então, um ser vivo, um organismo, ele nunca vai pensar em, vou colonizar esse ambiente porque ele é o mais favorável para mim. Ele tem que ser o mais favorável, pode sim ter uma reprodução mais espaçada, mas a evolução, ela se baseia na prosperidade da prole de um organismo que teve uma mutação genética e se adaptou melhor àquele ambiente. Então, o fato de essa ideia de que um ambiente mais favorável eu não vou precisar me reproduzir tanto. Isso não existe. Os organismos, a evolução vai estar sempre pensando em como eu vou melhorar geneticamente a minha prole e o benéfico o que vai melhor para a minha própria espécie. Como eu vou colonizar mais ambientes. Especificamente falando de anfíbios, eu acho pouco provável, porque apesar de ser um ambiente quente e úmido, que é assim ótimo para os fungos, imagine que quando um fungo está colonizando um anfíbio, os anfíbios eles fazem a respiração cutânea. E a partir do momento que você tem a infecção da pele faz Nossa! do anfíbio, você vai estar gerando a infecção no órgão que é essencial para ele. E aí o anfíbio morreria de uma maneira muito rápida. E falando especificamente do Ophiocordyceps e dos fungos entomopatogênicos de uma maneira geral, ele teria que se mudar ele teria que evoluir para uma maneira de fungo sapotrófico, né, decompositor. E não que esses fungos não sejam, porque além dele ser um fungo parasita, ele é um fungo decompositor. Mas ele teria que mudar o seu... Teria que ser mais tempo decompositor que parasita, Isso, exatamente. Né? Ele esperaria melhor, ele seria um fungo mais oportunista do que parasita. Ele esperaria um momento mais ideal para talvez parasitar aquele animal e ele morrer logo em seguida, porque senão ele não conseguiria concluir o ciclo de vida dele e ele morreria junto com o animal. Entendi. Você acha que, de acordo com o seu conhecimento, assim, existe alguma outras espécies que ele conseguiria se adaptar fora os artrópodes? Existem fungos que já são parasitas específicos de anfíbio. Tá. Mas eles são de algumas... do tegumento de anfíbio também, que gera algumas doenças. Eu não vou saber te falar especificamente quais são, mas... Inclusive, tem uma menina que faz mestrado aqui, se eu não me engano, que ela estuda sobre isso. E aí ela faz coleta até ali no horto. Legal. Que ela estuda os fungos que fazem causam essa doença do tegumento de anfíbios. E aí provavelmente é isso que você falou, ele é mais um decompositor mesmo. Isso, mais oportunista, né? Oportunista. E ele também não vai parasitar todo o animal, né? Ele vai parasitar uma região específica e ficar... E aí ele não morre, então? Causando uma doença. Não morre. Entendi. Mas ele não é um fungo manipulador, igual o Ophiocordyceps, sabe? E em humanos também já tem fungos que causam infecções em humanos. A própria Cândida, ele é um fungo de grande interesse hospitalar, porque ela causa, a Candida albicans, ela causa uma infecção hospitalar muito grave e que tem baixíssima taxa de sobrevivência. Fora que a gente também tem a aspergilose, né, que é causada pelo aspergillus, mas todos esses são fungos muito oportunistas, então eles querem um hospedeiro que já esteja com o sistema imunológico deprimido. Pensando agora que a gente sabe que não tem essa possibilidade, né, do Ophiocordyceps evoluir além dos artrópodes,
em específico o Ophiocordyceps, né? A gente vê que, acho que é no jogo, tem uma adaptação que os instaladores e os baiacus têm, que eles desenvolvem uma armadura que é espessa e é calcificada. Então, eu queria saber que se existe algum tipo de fungo que realmente tem esse tipo de mecanismo de proteção, que ele consegue produzir alguma proteção dessa forma. Por exemplo, no jogo, da onde ele tiraria esse cálcio para produzir essa armadura calcificada? Se existe algum fungo que tem algum mecanismo similar a isso. Os fungos, de uma maneira geral agora, todos os nutrientes que eles tiram e todas as estruturas que eles possam desenvolver, que seja composta especificamente de algum outro nutriente, que não seja natural dele, ele tira do ambiente que ele está consumindo, que ele está presente ali. Estrutura calcificada, inexistente, mas a gente tem alguns fungos, e aí a gente já não está mais falando de fungos que têm relações de parasitismo, mas sim de mutualismo. Eles apresentam sim estruturas que vão beneficiar a outra parte daquela relação. Então, por exemplo, a gente tem as micorrizas nas raízes das plantas, que elas são uma relação mutualística entre as raízes das plantas e um fungo. Então, esse fungo, ele se adere ali na raiz daquela planta, e aí ele absorve alguns nutrientes que ele oferece para aquela planta, e aquela planta também oferece alguns nutrientes que aquele fungo precisa. Esse fungo, quando ele cresce, ele forma uma estrutura que fica em volta de toda a raiz. E essa estrutura é formada pelos micélios desse fungo. Os micélios, como ele é o corpo do fungo, ele é uma estrutura tecnicamente forte. Mais resistente. Não sou tão resistente igual os espórios e os conídeos, mas ela é uma estrutura que tem que ter uma certa resistência, porque é o corpo do fungo. Então, ele forma ali uma estrutura que recobre as raízes, e além dela fornecer, ela ser uma estrutura que vai estar trazendo os nutrientes para dentro da planta, ela também vai estar protegendo mecanicamente aquela raiz de algum parasita ou de algum dano, de algum inseto ou praga que vá consumir aquela raiz. Aí, para além das estruturas de proteção, a gente também tem proteções químicas que alguns fungos desenvolvem quando também estão numa relação mutualística com alguma planta ou algum outro organismo. Então, a gente tem o caso de fungos endofíticos, que são fungos que estão dentro das plantas, e esses fungos desenvolvem, assim como os fungos entomopatogênicos, quando estão dentro do inseto, desenvolvem algumas proteínas, algumas toxinas, enfim, alguns metabólitos. Esses fungos também são especializados em desenvolver alguns metabólitos que vai proteger meio que quimicamente, fisiologicamente aquela planta. Então, a gente tem muitos fungos que tornam as plantas mais resistentes a alterações climáticas, e a gente também tem alguns fungos que tornam aquela planta menos atrativas a pragas específicas daquelas plantas. Entendi. Então, sabendo que tem fungos que tem essa relação, que é um benefício, né, para ambos, tanto para o fungo quanto para a planta. Sabendo disso, falando especificamente sobre os fungos entomopatogênicos, né, os Ophiocordyceps, qual que é a importância ecológica que esses fungos têm? Tipo, eles trazem algum benefício indiretamente para a gente? Como é que funciona a relação ecológica deles com a gente, assim? Às vezes a gente tem a ideia de que um organismo, um ser vivo que esteja matando alguma coisa, ou que seja irritante, tipo que a gente fala, esses mosquitos, qual a função ecológica desses mosquitos? Só serve para irritar. Eles servem para controle de espécie, galera. Eles estão irritando a espécie que ele está controlando, porque imagine se a gente não tivesse os mosquitos para matar o tanto de gente que mata. Então, os fungos entomopatogênicos, eles funcionam mais ou menos da mesma forma. Uma das principais funções dele é o controle de espécie. Então, eles são fungos altamente especializados para aqueles que são mais específicos.
eles são altamente especializados para parasitar e matar as espécies que eles coevoluíram para consumir. Então, esse é um dos maiores benefícios, né? Uma das maiores importâncias ecológicas dele. A gente também tem a questão de, como eu mencionei, além deles serem parasitas, a gente tem que ter noção de que eles são fungos decompositores. Então, eles vão consumir todos os nutrientes que aquele inseto possa estar oferecendo para ele. E a partir do momento que ele consome, o inseto morre e aí ele vai se fixar, o fungo cria estruturas que vão se fixar no solo ou em outras plantas e tecnicamente aquele inseto já vai estar sendo reciclado. Então tem a reciclagem ecológica, né, de nutrientes e, novamente, como eles são fungos altamente especializados, os fungos entomopatogênicos, eles também fazem parte da seleção natural das espécies. Então, quanto mais especializados são esses fungos, mais pressão ele coloca sobre as espécies que ele parasita, fazendo com que essa espécie tenha que ter alguma mutação genética para se moldar e driblar esse fungo. Então, a gente também tem a grande importância dele estar incentivando, não é essa palavra que eu queria usar, mas pode ser, o surgimento de novas espécies ou de variabilidade genética dentro das próprias espécies, né? Saindo um pouco da importância só ecológica e natural, a gente tem um grande potencial de bioinsumos desses fungos. Sim. Então, o meu próprio projeto é sobre isso. A gente tem uma diversidade muito grande desses fungos, que ainda é pouco explorada. E não apenas para o controle biológico de espécies, que é um dos maiores potenciais que esses fungos têm. A gente tem a produção de metabólitos muito específicos desses fungos, que podem ser utilizados para medicamentos. Tem sido feito estudos com potencial anticancerígeno desses metabólitos, até porque, apesar dele deprimir fisiologicamente o sistema imunológico desses insetos, ele também precisa que o inseto não tenha doenças muito pesadas e agressivas, que vai acabar matando esse inseto antes da hora que seja boa para o próprio fungo. Então, ele também vai desenvolver ali mecanismos que protejam, de certa forma, biologicamente e fisiologicamente o próprio inseto. Isso que você falou no começo, eu acho que é muito importante, porque quando a gente... Por tudo que a gente está vivendo atualmente, né, as pessoas não tem muita questão da fofofauna e tal, e a gente lembra só desses animais, mas a natureza, ela é dependente de todas as interações que acontecem dentro dela, de todos os organismos que morrem, que nascem, que vivem ali. Então, é importante a gente ressaltar que todo mundo tem um porquê tá ali e a gente não pode ir lá falar isso aqui é uma aranha, eu odeio aranha, eu vou matar todas as aranhas do mundo. Não, porque ela tem uma importância ali no ambiente, né? Eu acho que além, porque assim, tem muitas pessoas que ignoram essa importância ecológica que os indivíduos têm, mas eu acho que quando a gente puxa para esse lado de medicamentos e para essa área medicinal, a gente meio que aumenta a importância para essas pessoas que não consideram importante a existência desses outros micro-organismos. Acho muito interessante você ter citado esse fato de ele ser um material de estudo para medicina também, porque eu não fazia a menor ideia disso. Tanto que tava em uma das nossas perguntas, a gente ia falar. perguntar sobre isso um pouco mais pra frente, mas... Já respondeu. Mas já... Nossa, é uma curiosidade muito interessante. Eu não fazia a menor ideia de que esses fungos serviam para essa parte também da ciência. E além de... pode falar. Aqui na Unesp, a gente tem a Lara, que ela estuda o potencial anticancerígeno dos fungos de uma maneira geral. Então, ela faz parte de um grande projeto, que são vários
laboratórios do mundo inteiro que estão fazendo esse estudo de micro-organismos e para ter que tenham esse potencial anticancerígeno. E aí lá no laboratório do Lécio, né, o André fornece alguns fungos para ela, que é bem interessante. Mas ontem eu estava lendo, eu esqueci o nome do composto que eles tiram especificamente do Cordyceps, mas é Cordycepsina, eu acho, que se chama, que é um metabólito que é específico do Orfeocordyceps, que eles já estão estudando o potencial médico deles, né, o interesse médico deles. E na China, que é um lugar que estuda muito fungo, Eu vi isso mesmo. é muito legal. Eles tiram, tem um composto lá que eles chamam de extrato de Cordyceps, que eles extraem esse extrato Ai, e eles usam pra rejuvenescimento de pele. Nossa, muito tipo, legal. É muito legal. Não, parece que fungo é muito cultural, né? Né, Lá, lá tipo, quase tudo tá presente. Sim. Eles cultivam muito. Você falou, né, do uso medicinal, e eu acho bem interessante porque, assim, existem muitos fungos que ainda nem foram catalogados, né? E se a gente já tem tanto benefício com o fungo que a gente conhece, imagina os que ainda a gente não tem acesso, né? Que ficam, sei lá, em áreas remotas, sei lá, cavernas, alta profundidade no oceano. Ou muito dentro da floresta, né? Sim, Que a gente ainda não... comenta. Sem contar também dos fungos que a gente não consegue cultivar em laboratório. Porque Isso! tem uns fungos que tem essa limitação, né? Que eles têm preferências de ambientes que a gente não consegue fornecer para eles em ambientes de laboratório. Então, imagina as possibilidades que existem de estudo com esses outros organismos que a gente ainda não conhece. Então, a gente acabou comentando muitas coisas aqui sobre a série, sobre como pode acontecer na vida real, insumos, né? Uso medicinal e ecológico. E aí a gente espera que tenha sido um trabalho muito enriquecedor e que as pessoas realmente consigam entender o que a gente quis passar aqui. Raquel, a gente agradece muito essa presença, foi tipo perfeito. Obrigada por ter topado. A gente Obrigada. desenvolveu isso muito bem e a gente ficou muito feliz que você estava aqui. E acho que é isso, muito obrigada por assistir a gente. Até a próxima. Tchau! Tchau!